A gente segue conversando agora sobre esse conflito entre Israel e Irã com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da SPM, e também com João Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv e colaborador do Instituto Brasil-Israel. Bom dia aos dois, muito obrigado pela presença ao vivo aqui no Em Ponto, nesse quarto dia, né, dessa guerra, desse conflito. Quero começar já com Miragaia, porque, Miragaia, você está aí, né? Queria que o seu relato, antes de tudo, a respeito de como foi essa madrugada tensa por aí, se você ouviu os barulhos, né, desses ataques, desses bombardeios, como é que está a situação nesse momento? Bom dia. Bom dia para vocês, obrigado pelo convite. A gente teve mais uma madrugada de tensão aqui, né? Foi a terceira seguida. Os disparos essa madrugada foram feitos com mais frequência do que nas últimas vezes. Foram três ondas de ataques, três ondas de lançamento de mísseis, fora uma que aconteceu na parte da tarde. Em uma delas, na região onde eu moro, no norte do país, não houve sirene, ou seja, ele foi direcionado para outra região do país, não para cá. Nas outras duas, a gente escutou a sirene e também escutou as explosões. E vem se tornando uma triste rotina, a gente saber que vai dormir com as sirenes e acordar no dia seguinte, abrindo o noticiário e vendo o tamanho do estrago feito pelos mísseis que atingem as regiões urbanas do país, né? Essa madrugada foram mais, se não me engano, 10 mortos. E, enfim, já se somam aos anteriores, fora toda a destruição que isso causa e os mais de 250 feridos que a gente tem, o somatório ao todo, e esse número só vai aumentando. Mas, sim, a gente está vivendo um momento de tensão aqui. João, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Em Ponto, mas eu aproveito para te perguntar como é que está a vida civil nesse momento em Israel. Aulas foram suspensas, enfim, as pessoas estão conseguindo abrir seus negócios normalmente, restaurantes e tudo mais. O que mudou nos últimos dias? Não, o país todo está parado, Mônica. O país todo, as aulas foram suspensas, todos os trabalhos considerados não essenciais, e acho que depois da pandemia esse tipo de terminologia é conhecido por todo mundo, mas todos os trabalhos considerados não essenciais foram suspensos. As pessoas podem trabalhar de casa, não há uma proibição, não há toque de recolher, as pessoas podem sair de casa, mas a gente recebe diariamente, quando a gente está próximo de sofrer um ataque, uma mensagem do Comando de Frente Interna do Exército que nos diz para estarmos próximos a um abrigo nesse momento. E quando isso acontece, enfim, acho que a maioria das pessoas que não está em casa tenta voltar o mais rápido possível ou procurar um abrigo próximo, porque é a ocasião, é a expectativa pelo lançamento dos mísseis do Irã. Mas não está acontecendo. O país não tá vivendo uma vida normal, não tem uma rotina normal. A maioria dos negócios está fechado, fora a destruição, né? O impacto é muito grande aqui. Sua avaliação, qual é o objetivo, real objetivo de Netanyahu? É sim derrubar o regime dos ayatolás e como esse objetivo é visto internamente nesse momento aí do conflito em Israel? Bom, eu vou pedir licença para abrir uma discordância com o professor Trevisan. Eu não concordo exatamente com o argumento, com a colocação dele de que os ultra-ortodoxos são quem comandam a agenda com relação à derrocada do regime dos ayatolás do Irã. Eu acho que também há uma confusão, eu acho que o professor se refere aos nacionalistas religiosos, né, a ortodoxia sionista, até porque os ultra-ortodoxos eles são um grupo em Israel que não são sionistas, inclusive, mas o ramo do sionismo religioso, ele sim tem um impacto e uma influência muito grande em Gaza e na Cisjordânia. Eles têm projetos expansionistas ali, eles têm projetos de recolonização da região e correntes mais extremas deles têm projetos também de expulsão da população palestina local. Com relação ao Irã, o meu desacordo está aí. O Irã ele atende basicamente à agenda e ao discurso, à retórica do Netanyahu. Mas não só do Netanyahu. O tema do Irã, a situação do enriquecimento de urânio e a possível produção de armas nucleares por parte do Irã, hoje em dia em Israel, visto como um problema por praticamente todas as correntes da população, né, da população e também da política. Eu vou dar para vocês um exemplo. Hoje, no parlamento israelense, dois partidos árabes apresentaram uma moção de desconfiança. Se essa moção de desconfiança ela tem mais de 50% dos votos no parlamento, o governo automaticamente cai. E tem 3 semanas para ser formado outro governo
caso não aconteça, são convocadas novas eleições. Todos os partidos judaicos da oposição, com exceção de um deles, que é o menor, votaram junto com a coalizão, que no meio desse confronto com o Irã, não é momento da coalizão romper. Você não escutou de nenhuma liderança no parlamento israelense comentários críticos à ofensiva israelense contra o Irã. É óbvio que esses comentários podem vir a surgir caso os resultados não sejam positivos do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de atingir os objetivos. Por outro lado, eu concordo com o professor Trevisan, pelo menos essa é a minha percepção no último dia, a segunda que a gente tem visto, que o objetivo israelense ele já ultrapassou somente a questão nuclear e ele já, aparentemente, visa ou derrubar o regime no Irã ou levar o regime do Irã a uma posição de humilhação completa, de modo que eles aceitem flexibilizar essa posição na negociação pelo acordo nuclear. E nesse aspecto, pelo que a imprensa israelense tem trazido para a gente, e é isso que o professor Trevisan também disse, que os céus do Irã eles estão sem absolutamente nenhuma proteção, os aviões israelenses estão sobrevoando livremente, os caças estão bombardeando estações de refinarias de petróleo, extrações de petróleo, os próprios reatores nucleares, instalações militares livremente. A expectativa do exército israelense era estar em Teherã somente na quarta-feira. Israel já conquistou praticamente toda Teherã, já praticamente isolou qualquer defesa do Irã em Teherã, já tem 2 dias, e já está rumando para o leste do país. Então, aparentemente, as coisas vão indo muito mais rápido do que se pensava, e a ideia de derrubar o regime, ela parece mais viável do que era ontem. Mas derrubar o regime implica também, e a gente tem que ser claro quanto a isso, a quem poderia substituí-lo. E esse é um debate que não parece ter muito lugar. Hoje em dia, você não tem grupos, o Irã é um país que não tem grandes minorias armadas, por exemplo, que estão dispostas a depor o regime. Então, esse fica um ponto de interrogação. Ou seja, quem substituiria o regime iraniano caso ele seja realmente derrubado? E isso, obviamente, implica nas possíveis consequências que a ofensiva israelense vai ter agora. E notícias da Reuters é de que o primeiro-ministro de Israel, então, Benjamin Netanyahu, disse que está aconselhando os cidadãos de Teherã a evacuar, porque eles estão agindo, então, aí na vanguarda desses ataques. Ele disse também que Israel está no seu caminho para conseguir obter os seus 2 principais objetivos, Ele que são... claro os objetivos, isso é interessante. Agora sim, os 2 objetivos, né? Exatamente, eliminar a ameaça nuclear e eliminar as ameaças de mísseis, e que estão no seu caminho para a vitória. Então, já peço aqui a repercussão de falas como essas de Netanyahu. É claro, todo líder de um país que ataca tem que dizer que está em vantagem, né? Tem que acenar com a vitória, mas o que isso sinaliza para a população de Israel é de que não tem possibilidade de negociação no meio do caminho agora, ou seja, enquanto não conseguir o objetivo, Israel não vai parar? Bom, Mônica, basicamente a tendência é essa, a menos que o governo Trump diga que o Netanyahu tem que parar, né? Mas basicamente a situação é a que você descreveu. Agora, o que significa eliminar a ameaça nuclear do Irã? Destruir os reatores, né? Destruir completamente os reatores, onde estão armazenados urânio enriquecido a 60%. Israel não tem armamento para isso. Levar o Irã à mesa de negociações? Então, sobre qual regime? Sobre o regime atual ou sobre um regime formado por uma oposição que a gente desconhece que poderia assumir esse poder? A ameaça dos mísseis, enfim, essa história a gente conhece aqui muito bem, porque nos confrontos anteriores a esse com o Hamas e inclusive até o último com o Hezbollah, os objetivos de Israel eram sempre enfraquecer esses grupos militarmente para trazer segurança para a população. E a gente está vendo as notícias e a informação que a gente recebe do próprio exército de Israel vão nesse caminho. Destruímos 1/3 dos lançadores, destruímos diversas bases de montagem de mísseis e de produção e de lançamento. Então, até que ponto a gente pode dizer que isso é suficiente para ter uma segurança a médio prazo ou a longo prazo, né? Esse é um objetivo muito volúvel e atende aos interesses de qualquer governo, quer dizer, afastar essa ameaça. A única forma de afastar essas 2 ameaças de maneira concreta e total é
chegando a um acordo com o regime iraniano atual ou trocando esse regime por outro, estabelecendo um acordo político no qual os dois países deixam de ser inimigos, né? E o Irã, por exemplo, deixa de financiar grupos inimigos de Israel também aqui na região. E nesse aspecto é o que a gente precisa observar, até onde o Trump vai permitir que o Netanyahu vá. Porque o princípio de que essa guerra pode derrubar o regime do Irã, ele é um princípio que deixa a gente em dúvida. Será que ele realmente pode? Hoje parece mais do que ontem. A gente está vendo as pessoas fugindo de Teherã e o regime aparentemente perdendo o controle em diversos aspectos. Mas daí, para que ele seja substituído, como eu disse, são outros 500. Eu acho que a gente precisa saber quem é a opção. Na Síria, a gente sabia que era a opção ao Assad. Os rebeldes estavam num conflito interno na Síria há uma década. No Iraque, quando o governo Saddam Hussein foi derrubado, a gente sabia que tinha uma maioria xiita que não fazia parte do governo e que estava insatisfeita, fora os curdos também, que também eram oposição ao regime do Saddam Hussein. Quem é essa oposição no Irã que talvez tivesse condições de lutar para derrubar o regime? Né? Porque, como vocês mesmos comentaram, uma derrubada de regime sem tropas, seria uma situação inusitada, totalmente nova. Né? Você precisa de um elemento interno que trabalhe por isso. E ele existe? Essa é a pergunta. É a grande questão, né? E o Irã, num momento muito enfraquecido, com uma série de derrotas anteriores, inclusive dos grupos que o Irã apoia, né? Miragaia, agradeço muito a participação ao vivo sua aqui nesse dia tão importante, 4º dia de guerra entre Israel e Irã. Obrigado pelas suas avaliações diretamente aí de Israel. Muito importante a perspectiva do Miragaia. A gente fica bem agradecido de você frequentemente comparecer aqui à Globo News e nos dar a sua perspectiva aí de dentro de Israel, né? E contamos ainda com a sua participação ao longo da semana. Muito obrigado, bom dia para você. Marina Francischini está aqui ao seu lado porque ela tem informação de agora sobre os brasileiros que estavam tentando atravessar ali a fronteira com a Jordânia, não é isso, Marina? Isso, Nilson, porque o Grupo Parlamentar Brasil-Israel está negociando